3 anos atrás eu ganhava R$30 por dia como garçonete. E hoje eu ganho R$500 mil por mês empreendendo pela internet. E nessa jornada louca de enriquecer, de sair da pobreza, de mudar minha realidade financeira, tem 2 coisas que eu aprendi que são coisas de pobres. 2 coisas que eu precisei deixar de fazer para poder, de fato, enriquecer. Enquanto eu não deixei de fazer essas coisas, enquanto eu não mudei a minha forma de pensar, eu continuava travada, trabalhando, sem nunca conseguir enriquecer de fato. E quando eu mudei essas 2 coisas, quando eu mudei a minha forma de pensar, quando eu entendi essas 2 coisas, o meu resultado começou a destravar e eu ganhei dinheiro muito rápido. E se você é uma pessoa que quer sair da pobreza, quer enriquecer, quer ganhar mais dinheiro, quer mudar sua realidade financeira, você precisa entender essas 2 coisas, identificar elas na sua vida e parar de fazer elas o quanto antes para você conseguir, de fato, desbloquear a riqueza na sua vida. Parar de pensar igual o pobre. E eu sei que tem grandes chances de eu ser cancelada aqui nesse vídeo, mas eu não ligo, eu vou expor aqui 2 coisas de pobre que eu deixei de fazer e que fizeram com que eu enriquecesse. E antes de iniciar o vídeo, só para não haver nenhum desentendimento, eu quero deixar claro que quando eu me refiro nesse vídeo a pessoas pobres, eu estou falando de pessoas com a condição financeira limitada. E quando eu falo de pessoas ricas, eu estou falando de pessoas que são prósperas financeiramente. Eu não estou em nenhum momento dizendo que pessoas ricas ou pobres são inferiores ou superiores, ou que a gente deveria humilhar alguém pela sua condição financeira. Claro que não. Inclusive, eu conheço muitas pessoas ricas que são tão ricas que tudo que elas têm é dinheiro. Então, não distorçam o que eu estou falando nesse vídeo, não interpretem da maneira errada, por favor. Eu tô me referindo 100% a pobres financeiramente e ricos financeiramente, nada além disso. Bom, já faz aproximadamente 5 a 6 meses que eu estou morando no condomínio de luxo aqui em Alphaville. Pra quem não conhece, Alphaville fica enfim, tem vários condomínios na real, né, mas eu moro no de São Paulo. E é um condomínio que é especialmente conhecido por ser um condomínio de luxo, principalmente esse aqui em São Paulo, Alphaville, São Paulo, né. É um lugar quase que separado de São Paulo, assim, um lugar muito seguro, onde você tem um estilo de vida muito legal, você tem uma super segurança. Aqui dentro dos condomínios de Alphaville, em São Paulo, você tem apenas casa de luxo, então aluguéis que custam a partir de 20, 25 mil, 30 mil reais e chegam a valores ali até mais de 200 mil reais, talvez. E morando aqui nesse ambiente, nesse condomínio, nesse lugar, rodeado de pessoas que têm dinheiro, rodeado de pessoas prósperas, abundantes, financeiramente, tem 2 coisas que eu aprendi assim que mudaram bastante a minha forma de enxergar o mundo. A primeira coisa, e eu acho que essa é a que mais vai doer pra vocês, é que ostentação é coisa de pobre. Ostentar é coisa de pobre. Eu fiz um vídeo esses dias aqui no meu YouTube, onde eu fazia um tour pela minha casa, né? Pela minha casa aqui no condomínio e tudo mais. Coloquei o valor que eu ganho por mês no título. Então o título ficou mais ou menos tour pela casa de quem ganha 500 mil reais por mês. E eu recebi muitos comentários falando do carro na garagem, que é o carro do meu namorado, que é um Jetta. Jetta mais antigo, eu acho que 2015, 2016, algo assim. E muitas pessoas falam, se você realmente ganhasse esse valor por mês, você não estaria andando de Jetta. E o pobre, ele tem essa mentalidade de que você precisa provar que você tem dinheiro, você precisa ostentar. Eu fiz outro vídeo também, onde eu falava sobre Deus e dinheiro, e eu gravei esse vídeo de um dos quartos de hóspedes da minha casa, que não tem móvel e tal, é um quarto de boa, né, tipo, quarto da minha casa. E eu tive um comentário de uma mulher falando, esse quarto aí nem parece de milionária, se você realmente tiver dinheiro estaria no fundo de gente rica e tudo mais, se não tem grana e não sei o que, você tá mentindo na internet. E cara, isso é muito mentalidade de pobre. E para as pessoas que realmente querem enriquecer, ganhar grana, mudar sua realidade, você precisa se livrar dessa mentalidade o quanto antes. Por quê? Ostentação é coisa de pobre, não é coisa de rico. Eu vou mostrar pra vocês aqui os carros do condomínio e vocês vão ver que a maioria da galera tem um carro simples, tipo, tá bem aqui, ó, consigo até mostrar pra vocês. Olha o carro que tem aqui do lado. É o carro do cara que mora nessa casa aqui, que é uma mansão aqui em Alphaville. Aqui do outro lado tem um T-Cross, nessa casa aqui, ó. Um T-Cross. Não tem Porsche, não tem BMW em cada esquina, não tem 911, não tem Porsche Cayenne, não tem. A galera usa e anda com carros simples. Por quê? Porque o rico entende que o dinheiro que ele ganha, ele não vai usar para ostentar, para provar para os outros que ele tem dinheiro. Ele vai usar para investir e para multiplicar esse dinheiro e transformar em mais patrimônio. Então, o dinheiro que eu ganho hoje, gente, eu não fui lá e comprei uma Porsche com 17 anos de idade, porque eu sabia que ia ser uma irresponsabilidade tremenda. Eu estou comprando terreno, investindo em imóvel, colocando meu dinheiro em investimentos, investindo para fora do Brasil, dentro do Brasil, diversificando minha carteira de investimento, e é assim que eu uso o meu dinheiro e que eu faço ele trabalhar para mim. Agora, se você acha que você vai ganhar 100 mil, 200 mil, 300 mil, 500 mil reais no mês e você vai comprar de cara uma Porsche, você até pode, mas o que vai acontecer com você é simples, você vai quebrar em alguns meses, porque você não vai ter estrutura para sustentar esse custo depois. Você não vai ter estrutura para lidar com os meses de baixa,
Você não vai ter estrutura para lidar com esse custo, com esse gasto. E você não vai ter um patrimônio, nada, tipo, só dinheiro líquido na sua conta que está sendo usado para comprar carro, para ostentar para os outros. Então essa é a coisa número 1 que vocês precisam entender. Ganhar dinheiro para ostentar é coisa de pobre. E o pobre, ele tá tão preocupado com isso que ele pega o salário mínimo que ele ganha e ele vai lá e ele gasta em coisa para mostrar para os outros. Ele vai lá, ele junta dinheiro por 10 anos para comprar uma bolsa da Gucci. Sendo que gente rica não se importa com a bolsa da Gucci. Cara, sabe quantos itens de luxo que eu tenho na minha casa? Eu tenho um óculos da Chanel. Pronto, nada, não tenho mais nada além disso. Um óculos que me custou 3 mil reais. Eu não tenho bolsa, eu não tenho item de luxo, não tenho blusa, não tenho sapato pra mostrar pros outros que eu tenho dinheiro, porque eu não me importo com isso. O pobre, ele quer basicamente comprar iPhone 17, 18, 20, assim que ele saiu, se endividar, parcelar em 20 vezes pra mostrar pros amigos do trabalho que ele tem dinheiro, pra postar nos status que ele tem dinheiro, que ele tem o último iPhone. Enquanto isso, eu conheço gente que tem mais de 10 milhões de reais na conta, mais de 10 milhões de reais na conta, e tem um iPhone 8, quebrado ainda, quebrado, rachado. E tem um iPhone 8 rachado. Você não tem nem 10 mil reais na conta e você quer ter o iPhone 17, porra. Ó, vou mostrar outro exemplo aqui pra vocês nessa casa. Uma casa super linda. E tem um Jetta e um carro simples ali também. Ali tem uma X1, tá vendo? Em uma das casas do condomínio, uma X1, que é um carro mais antigo. Que tem um Onix nessa casa aqui. Essa casa aqui tem um T-Cross. Aqui, ó, tem um Corolla. Nessa casa aqui também. Aqui tem uma X3. Aqui tem um Jeep e um Fiat Cronos. E ó, olha essa casa, que linda, e olha os carros que tem. Super de boa. Aqui também, olha o tamanho dessa casa. Gigantesca, tá? O aluguel aqui deve ser uns 30 ou 40 mil fácil. E olha o carro que tem. Outro exemplo aqui, ó, essa casa aqui que é gigantesca. E tem um Versa e um Civic. Não tem Porsche, não tem BMW, não tem nada. Então, assim, pra quem realmente quer ganhar grana e enriquecer, essa é a primeira coisa que vocês precisam entender. Parem de querer ganhar dinheiro pra mostrar pros outros que vocês ganham dinheiro. Vocês estão tão preocupados em mostrar pros outros que o jardim de vocês está florido que vocês não estão aguando as plantas e elas estão morrendo. Então, antes de querer mostrar pros outros, querer se amostrar, querer ostentar, se preocupa primeiro em realmente construir algo sólido, em realmente construir um patrimônio sólido, em realmente construir uma renda sólida que vai durar no tempo. Porque o que eu mais vejo são pessoas que entram em um mercado, alguma carreira, ganham muito dinheiro e aí usam esse dinheiro de forma totalmente irresponsável, começa a gastar com um monte de coisa, compra um carro, compra uma Porsche e a pessoa não tem estrutura para lidar com aquilo depois, ela não consegue se reerguer e ela quebra e ela fica sem dinheiro. E ela vai lá e ela gasta 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões de reais em poucos meses porque ela quis ostentar para os outros. Ela quis provar para os outros que ela tem dinheiro. Isso não faz sentido. Então, ostentação é coisa de pobre. Esse é o pilar número 1 que você precisa entender. Então, assim, pega o dinheiro que você ganha hoje e já pensa no dinheiro que você quer ganhar futuramente, nos milhões que você quer ganhar, e faz planos construtivos para esse dinheiro. Como que você vai ajudar missões de Deus com esse dinheiro? Como que você vai fazer investimentos que vão te render lucro enquanto você está fazendo outras coisas? Como que você vai crescer a sua empresa? Como que você vai crescer o seu negócio? Onde que você vai investir? Que terreno você vai comprar? Que investimentos você vai fazer? Como que você vai diversificar a sua carteira? Pensa em como que você vai usar esse dinheiro de forma construtiva para, de fato, construir um patrimônio e uma segurança, e não para gastar e ostentar para os outros igual uma criança faria. E a segunda coisa, que é coisa de pobre, e que está diretamente ligada à ostentação, é ligar para a opinião dos outros. Ligar para a opinião dos outros é coisa de pobre. Eu vi o Reels uma vez e eu amei muito esse Reels. O Reels dizia que existem pessoas pobres que deixam de fazer coisas que vão dar dinheiro para elas e mudar a vida delas com medo da opinião de outras pessoas pobres que não têm dinheiro. Isso é muito real. Cara, o pobre se importa tanto com a opinião do outro, e eu tô falando isso porque eu já fui pobre, tá, gente? Antes que vocês me xinguem. Eu já fui pobre. E eu me importava com a opinião dos outros. E sabe quando que eu comecei a ganhar dinheiro, que eu mudei a minha realidade financeira? Quando eu comecei a parar de ligar para a opinião dos outros. Eu comecei a cagar para isso. Se eu me importo com o que os outros pensam, eu nunca vou poder ser eu nunca vou poder trabalhar, eu nunca vou poder fazer as coisas que vão me dar dinheiro, porque trabalhar para ganhar dinheiro exige desagradar os outros, exige receber críticas, exige. Você começa a se mover em direção aos seus sonhos, você começa a trabalhar, você começa a fazer por onde, você vai receber críticas, você vai receber pessoas tentando te parar, você vai receber pessoas te julgando, você vai receber piadas, pessoas rindo de você. Isso é normal. Se você não tá recebendo é porque você não tá se movendo o suficiente, você precisa fazer mais. Então você vai receber essas coisas. E se você não tá preparado para ouvir essas coisas, não ligar e continuar, você nunca vai sair do lugar. Então, cara, eu recebi muitas piadas quando eu decidi largar a escola para tentar empreender na internet e tentar enriquecer. Muitas, mas eu fui lá e eu fiz. Os meus pais não toparam com a ideia, mas eu fui lá e eu fiz. Quando eu criei um perfil no Instagram para documentar a jornada e mostrar que eu ia sair do zero e ficar milionária, muitas pessoas riram de mim. Eu tinha vergonha de postar, colocar minha cara a tapa.
que as pessoas da minha cidade vissem o meu Instagram, mas eu fui lá e eu fiz. Quando eu comecei a gravar vídeo pro YouTube, eu tinha muita vergonha. Cara, eu não tinha nem coragem de fazer isso aqui que eu tô fazendo. No meio do condomínio, com vários carros passando, várias pessoas me olhando, gravar um vídeo e falar com o microfone segurando a câmera. Eu morria de vergonha, só que eu fui lá e eu fiz. E você vai superando esses medos com o tempo. Eu contei em outro vídeo do meu YouTube a minha primeira palestra, que foi horrível porque eu tava muito nervosa, com muito medo do que os outros iam falar. Foi horrível, eu fiquei nervosa. Tipo assim, minha voz ficou trêmula a palestra inteira. Foi realmente uma palestra muito ruim, só que eu fui lá e eu fiz. E depois a segunda palestra foi muito melhor. Então você precisa quebrar essa barreira de ligar para a opinião dos outros. Se eu ligasse para a opinião dos outros, eu não estaria nem fazendo esse vídeo aqui, porque eu tenho certeza que eu vou receber hate, igual eu recebo em todos os meus vídeos. Porque as pessoas da internet são assim. Se você vir aqui no Instagram e falar que você ama Jesus, você vai levar hate. Se você vir aqui no Instagram e você falar que você precisa amar o próximo, você vai levar hate. Então, independente do que você fizer, se você não fizer, se você se movimentar, se você não se movimentar, se você falar sua opinião, se você não falar, você vai ser odiado por alguém vai te odiar, alguém vai falar mal de você. Cara, vocês têm noção que rejeitaram o único ser perfeito que veio à Terra, que era Jesus? Se rejeitaram Jesus, se mataram Jesus, se apedrejaram Jesus, vocês acham que não vão apedrejar a gente? Eu não ligo. Então, quando você para de ligar para a opinião dos outros, sua vida fica livre de um peso enorme. E aí você para de fazer essas cagadas, como, por exemplo, pegar todo o dinheiro que você ganhou e comprar um carro para ostentar para os outros e mostrar para os outros que você tem dinheiro. Porque a opinião dos outros passa a ser irrelevante. Eu sei da minha verdade. Se eu venho aqui no Instagram e eu falo que eu ganho 500 mil reais por mês e as pessoas não acreditam, eu não ligo, porque eu sei que é verdade. Eu tenho minha planilha financeira. Então eu vou dormir em paz de noite. Eu sei que até já ultrapassou esse número em alguns meses, só que eu não vou falar porque as pessoas não vão acreditar. E tá tudo certo. E eu não ligo. E pode pensar o que você bem entender, o que você desejar de mim. Porque eu não me importo. E enquanto você continuar ligando pra opinião dos outros, a sua vida nunca vai andar. Você nunca vai deixar de viver a vida que você vive. Você nunca vai alcançar uma vida melhor do que a que você vive hoje, porque sempre as pessoas irão encontrar motivos para te julgar e para falar mal de você. Então tá tudo bem. Então só aceita que sempre vão haver críticas e começa a viver com elas. E começa a não ligar para elas. E no final das contas, se você se lembra que pessoas que construíram algo grande nunca vão te julgar ou rir de você por começar algo pequeno, você entende que não faz sentido ligar para críticas de haters, de pessoas que nunca construíram nada. Eu tenho certeza que 90% das pessoas que comentam hate nos meus vídeos são crianças que têm 10 anos e estão no quarto. E aí imagina, se eu começo a ligar para essas opiniões e eu paro de falar minha verdade, eu paro de gravar vídeo, sendo que eu tô ajudando muitas outras pessoas por causa da criança de 10 anos que tá lá no quarto e quer tacar hate em alguém. É uma criança de 10 anos. Ou então é um adulto frustrado que nem tem coragem de colocar uma foto de perfil, nem tem coragem de colocar o seu nome no canal do YouTube e vai no vídeo dos outros pra falar mal de todo mundo. Então assim, não adianta, sempre vão haver pessoas para falar mal. Mas o que você escolhe fazer com isso? Como que você escolhe lidar com isso? Eu acho que essa é a principal diferença entre quem ganha dinheiro e quem não ganha. É como que as pessoas conseguem reagir à opinião dos outros. A opinião dos outros te para? Ou você não se importa? Você para pra analisar se existe alguma crítica construtiva e se tiver, você aprende com ela, e se não tiver, você simplesmente deixa isso pra lá, ou então você deixa que a crítica te abale, te destrua, te desanime, te faça parar os seus planos. Não faz sentido parar os seus planos por causa da crítica de outra pessoa. De verdade, me libertar da amarra, do medo da opinião dos outros foi uma das coisas mais poderosas que eu fiz na minha vida. Uma das coisas que mais definiu o meu futuro, que mais muda a minha vida todos os dias. Porque sempre que você deixa de fazer algo por medo da opinião dos outros, você tá se autocancelando, você tá se autocalando, você tá se autodestruindo por medo da opinião de outra pessoa que você talvez nem conheça, ou que você talvez conheça, mas que não tem impacto na sua vida, não tem poder sobre a sua vida. Você decide o que você faz da sua vida. E quando você passa a lembrar disso, que você é o personagem principal, você é o protagonista, você pode tomar as decisões e não os outros por você, então você começa a realmente pensar o que você quer da vida. Não o que os outros querem pra você, mas o que você quer. O que você tá deixando de fazer hoje por medo da opinião dos outros? Coloca isso num papel e se desafia a fazer essas coisas. Se você deixou de iniciar um projeto com medo do que os outros iam falar, vai lá e inicia hoje. Se você deixou de postar um stories com medo do que os outros iam falar, vai lá e posta esse stories hoje. Se você deixou de usar uma roupa, de se vestir de uma certa forma, de fazer uma maquiagem por medo do que os outros iam falar, vai lá e inicia hoje. Quantas pessoas perdem os seus sonhos, quantas pessoas estragam a sua vida por medo da opinião dos outros? E aí você vive uma vida inteira preso na mente de outra pessoa, que no final do dia nem lembra de você direito, porque a gente tá tão preocupado com os nossos problemas, que a gente não consegue lembrar no final do dia de todos os outros. Eu tô preocupado com a minha vida. E a pessoa que te taca hate, que te odeia, que te critica, no final do dia ela tem mais problemas, ela tem que cuidar da vida dela também. Então, você nem é tão importante assim. Eu acho que isso é libertador, sabe? A gente entender que a gente não é tão importante assim. O universo é muito gigante, o mundo é muito grande, existem muitas pessoas no planeta Terra, você não é tão importante assim.
a sua existência não tem tanta relevância. Então posta esses stories, então cria esse Instagram, então inicia esse negócio, então sai desse emprego, então começa a ir pra academia, então perde o peso, faz por você, porque ninguém liga pra você no final das contas. E isso é maravilhoso, isso é libertador. Quando você começa a entender que, cara, eu posso cair aqui no meio da rua, no meio do condomínio, 3 pessoas podem ver, elas podem rir de mim, só que vai ser só isso, no final do dia ninguém vai lembrar da minha queda. Talvez elas lembrem, tá? Vão contar pra família, mas e aí? Depois de uma semana, ninguém lembra que eu caí, porra. Se você postar uma story de você passar muita vergonha, talvez, tá, algumas pessoas vão rir, vão compartilhar com outros amigos, mas e aí, daqui 30 dias ninguém vai lembrar desses stories. Você já vai estar em outra. E esses stories podem te abrir portas que você nem imagina e pode mudar a sua vida. Se você sair daquele emprego, as pessoas podem falar de você, podem te julgar, sim, isso pode acontecer, só que, cara, no final do mês todo mundo tem conta pra pagar. Eles vão estar mais preocupados em pagar as contas deles do que falar da sua vida. Chega um momento que não dá mais pra falar da vida dos outros. A gente tem que cuidar da nossa. Então, assim, se liberte da amarra de ligar pra opinião dos outros. Se liberte disso quanto antes, porque a sua vida passa a ser muito melhor. 90% das pessoas que não enriquecem estão presas no medo da opinião dos outros. 90% das pessoas que procrastinam estão presas no medo da opinião dos outros. 90% das pessoas que enriquecem, mas quebram, estavam presas no medo da opinião dos outros. E elas tiveram que comprar carro pra mostrar pros outros que tem dinheiro, pra provar pro pai, pra mãe que tem dinheiro, conseguir mostrar pras mulherzinhas na rua que tem dinheiro e conseguir pegar a mulher, pra conseguir provar no Instagram que sim, eu tenho dinheiro, e a pessoa fica louca pra tentar provar pros outros. Cara, não existe isso. Sempre vai haver alguém pra te criticar, não adianta. Nem se você fosse perfeito, nem se você fosse Jesus, você seria amado nesse mundo, porque Jesus foi odiado, Jesus foi crucificado e ele era perfeito. Então quem dirá nós, que somos humanos, que falhamos, que somos burros, que somos ignorantes, que somos inocentes, que somos bestas, quem dirá nós? A gente vai ser julgado, a gente vai ser odiado, a gente vai ser crucificado. E cabe você aceitar isso e ponto, fazer a sua parte, entende? Então eu acho que isso é extremamente libertador. E se você conseguir sair desse vídeo realmente tendo absorvido essas duas coisas, primeiro, que ostentação é coisa de pobre, e segundo, que ligar para a opinião dos outros é coisa de pobre, e você começar a aplicar isso de fato na sua vida, eu sempre falo isso, tá? Eu não faço esses vídeos só pra te distrair aí enquanto você come no almoço, você sair daqui, esquecer do que eu falei e viver sua vida exatamente igual. Não, não, não. Eu faço esse conteúdo pra você assistir o vídeo, anotar, aplicar e ver a sua vida mudar de fato, porque esse é o meu objetivo, não é só distrair as pessoas, é realmente passar um conteúdo que pode mudar a sua vida. E eu te garanto, eu te juro, eu te garanto, com tudo que eu tenho, que se você aplicar essas duas coisas, você começar de fato a pensar com a cabeça de rico, e pensar com a cabeça de rico envolve não se preocupar com a opinião dos outros, não se preocupar em provar para os outros aquilo que você é, porque você sabe que você é, porque você é filho de Deus, você é filho de Deus, você é filho amado. Isso já é suficiente, já basta para provar que você é suficiente, para provar a sua identidade, para afirmar o seu poder, entender que você é capaz de realizar os seus sonhos, você é capaz de fazer aquilo que você deseja, você é capaz e você pode. E foda-se a opinião dos outros no final das contas. Eu te garanto que se você fizer isso, é impossível a sua vida não mudar.